Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de comparação de números inteiros. Vamos ver que números com sinais contrários ou números iguais, entre eles teremos sempre como identificar quem é o maior dos números ou se esses números são iguais. Veremos aí algumas situações em que ocorrem essa necessidade de comparar os números. Essa é a nossa aula número 8. E, como eu falei, é comparação de números inteiros. Então, comparar dois números inteiros, que é o que nós vamos fazer, porque iremos comparar de dois em dois, né? Embora tenhamos mais para frente vários números, nós iremos aprender a comparar de dois em dois, né? E comparar dois números significa dizer que o primeiro número é maior que o segundo número, né? Então eu mostro aqui, por exemplo, quando eu digo que o primeiro número é maior que, para representar essa frase maior que, nós temos aí esse sinal, né, que está entre os parênteses, que é esse que eu acabei de selecionar, que é ele é parecido com a ponta de uma seta, né? Eu mais para frente vou fazer aqui uma comparação com as setas, por exemplo. Se você olhar para o sinal, ele é como uma seta dessa, né? Ele tem essa forma geométrica aí, né? Triangular, meio triangular aí na ponta, né? Ele tem uma parte, como eu disse, como ele lembra uma parte triangular, ele tem uma ponta, né? Que é a parte fechada e uma parte aberta, né? Então, o maior que, ele tem essa ponta indicando o sentido para a direita, né? E aí nós vamos ver que comparar dois números é dizer, né, que pela ordem, né, você vai ver que quando dois números aparecem, vem sempre da esquerda para a direita um primeiro número, como aqui eu estou mostrando o número 3, né? E na sequência vem o número 2. Então, entre eles, né, olhando para esses números, eu já vejo que o primeiro número que aparece é um 3 e 3 é maior que 2, né? Então, pela ordem, eu vou dizer que 3, para dizer que ele é maior que 2, eu uso essa seta apontando aí para a direita, né? Que se lê maior que, certo? Também ainda comparar significa dizer que o primeiro número, né, se for o caso, ele é menor que, né? Então, menor que vai ser a seta para o sentido inverso, né? Esse meu sinal aí, ele vai ter a ponta dele, a pontinha fechada, indicando o lado esquerdo, né? Invertido, né? Do que nós vimos. Então, eu vou dizer que o primeiro número é menor que o segundo número. Então, olhando agora para os dois números que eu tinha, agora eu inverti a posição, ficou 2 e 3, né? Pela ordem, 2 vem primeiro, aí eu vou dizer, né, se 2 é menor ou maior que 3. E nós sabemos que é menor, então indicamos aí pelo sinal, pela seta, né, a ponta da seta apontando para o lado esquerdo, né? E uma outra forma de comparar é quando eu vejo que os números são iguais. Então, comparar dois números é também dizer que o primeiro ele é igual ao segundo, né? E igual, eu estou mostrando aí, entre parênteses, o sinal de igualdade, né? Então, eu digo 2 é igual a 2, pode ser 2 positivos, pode ser 2 negativos, nós veremos, né? Então, eu faço aí esses dois sinais de maior e menor, eu faço uma comparação com as setas, certo? E já digo de início que a seta ela aponta para o menor valor. Então nós usamos as setas para apontar para algum lugar, indicar alguma direção, né? Então, por exemplo, a setinha apontando aqui no sentido direito, eu estou mostrando aí duas setas, né? Ela é uma seta para a direita, né? E essa seta para a direita eu comparo aqui com esse sinal, né? Com o nosso sinal de maior que, maior do que ou maior que, né? E então a seta para a direita tem o meu sinal aqui que ele lembra a forma de uma seta, né? Como eu disse, né? Deixa eu diminuir aqui o zoom. Agora sim dá para ver, né? Eu tenho uma seta aí para a direita e tenho o meu sinal para a direita que significa maior que, tá bom? Mas lembrando que a informação que eu dei aqui no início ela é muito importante, ela é fundamental. Que eu digo o seguinte: a seta
independente se ela é para a direita ou para a esquerda, ela sempre aponta para o menor. Então, como eu disse, a seta ela sempre dá uma indicação de uma direção para onde olhar. Quando nós tivermos os números, nós vamos ver que essas setas vão estar apontando para o menor dos números, né? Quando eu estiver comparando. Então, nós fazemos a leitura, no caso aqui da seta para a direita, nós fazemos a leitura... Fazemos a leitura dos números que aparecem, né? Pela ordem, né? Que faltou aqui. Fazemos a leitura pela ordem que os números aparecem, né? Da esquerda para a direita, né? Quando os números eles aparecem para a gente, nós temos aí o sentido da esquerda para a direita, né? E o primeiro número é maior que o segundo. Aqui, por exemplo, como eu disse, eu tenho um 3 aqui, que é o primeiro número, que é 3, ele é maior que o segundo, que é um 2. Então, para dizer isso, que esse primeiro número, 3, é maior que esse número 2, eu uso essa seta para a direita, né? Que é a seta que indica que é maior. E a outra maneira de saber é o seguinte: você está meio em dúvida se a seta de maior é da direita ou da esquerda, basta lembrar que ela vai apontar, né? A setinha vai apontar para o menor dos números. Então, ela está aí apontando para o 2. Quer dizer o seguinte... E aí eu lembro o seguinte, essa seta, ela apontando para a direita, ela é a seta de maior mesmo. Mas se eu tiver com dúvida de qual seta usar, basta eu lembrar que a seta vai apontar para o menor número, ok? Agora temos aí a seta para a esquerda, né? A seta para a esquerda, ela saiu aqui de posição, à medida que eu alterei ali o texto, né? Agora sim, a seta para a esquerda, tá vendo aí, ó? E aí a seta para a esquerda, né? Ela me dá a orientação aí eu estou comparando ela com o meu sinal de menor do que, né? Que é esse sinalzinho, que também parece uma seta apontando para a esquerda, né? A leitura dele, né? Deixa eu colocar aqui pela ordem também, faltou, pela ordem que os números aparecem. A leitura desse sinal, né? Nós fazemos a leitura pela ordem que os números aparecem, né? Ou seja, da esquerda para a direita. Os números sempre aparecem assim, né? Então, o primeiro número, no nosso caso aqui, ó, o primeiro número é menor do que o segundo número. Tá aí, o mesmo exemplo lá de cima, 2. Só em olhar eu já sei que 2 que está aparecendo da esquerda para a direita, né? Aqui do lado direito vem um 3, eu sei que o 2 é menor. Então, para falar isso, eu coloco a minha seta apontando para a esquerda. Ah, mas eu não sei se eu coloco a seta para a esquerda ou para a direita. Então você lembra, se você já sabe que o 2 é o menor, você lembra que a sua seta vai estar apontando para ele, para o menor, né? Essa é uma forma prática. Outras pessoas vão dizer assim, olha, a forma certa de colocar é você deixar a parte aberta do sinal para o 3. Realmente também dá certo. Eu gosto de falar que a seta aponta para o menor, mas você também pode pensar que a parte aberta aqui do sinal fica para o maior. Tanto faz, é a mesma coisa, né? Quer dizer, é a mesma coisa, significa a mesma informação. Então, quando você vê essa informação, também está correta. Eu apenas uso essa outra porque eu comparo aqui com as setas e gosto mais de entender assim, certo? Então, veja outros exemplos de comparações, né? Então tá aí, veja outros exemplos de comparações. Sabemos comparar os números de acordo com os seus sinais ou com o zero? Então trago aqui alguns exemplos para sabermos aí se já sabemos comparar. Por exemplo, aqui eu tenho 3 sendo menor do que o zero. Realmente, como eu disse, a setinha para a esquerda, ou seja, a seta apontando para o menor número. Então, quando eu comparo um número negativo com o zero, o negativo é sempre menor. Eu vou mostrar aqui, mas eu vou entrar em detalhes dessas situações agora, certo? Por exemplo, aqui nesse exemplo, né, eu estou dizendo aqui que o zero é menor do que o número 1, que é positivo, né? O menos 3 é menor que zero, né? O número negativo é menor que o zero, porém o zero é menor do que o número positivo, tá? E a situação aí, ó. Agora, comparando dois números positivos, eu tenho um 4 e tenho um 2. Então, basta olhar aí que quando é 2 positivos, eu sei, claramente dá para perceber que o 4 é maior que 2. Então, eu já coloco aqui, ó, 4 maior que 2. A seta apontando para o menor, que é o número 2, né? Aqui entre menos 3 e mais 1, eu sei que o menos 3 é menor. Então, eu vou colocar a seta apontando para ele. Aqui, ó, mais 2 é igual a 2. Quer dizer, qual a diferença aqui? É que o segundo número 2 aqui, do lado direito, ele não tem o sinal de mais,
mas não muda nada porque sinal de mais pode ficar oculto, né? Então eles são realmente iguais, permanecem aí iguais. E agora eu tenho um número positivo e tenho um número aqui negativo, e eu estou dizendo que o negativo é menor se eu comparo com o positivo, né? E aí eu coloco a seta apontando para o menor. Fica assim, da esquerda para a direita, 1 é maior, mais 1 é maior que menos 1, ok? Agora, eu vou mostrar as situações, né, que eu coloquei aqui nos exemplos, eu vou falar de cada uma delas, né? Então eu digo aqui, situações de comparação de números inteiros. Eu trago aqui a primeira situação, que ela traz números com sinais iguais, certo? Iguais, tá? Eu poderia até colocar aqui um sinal de mais e vou colocar mais 5 e mais 4, né? Então, essa primeira comparação com sinais iguais, eu estou comparando primeiramente os dois. A primeira situação era para os dois números serem positivos. Como é que eu sei quem é o maior? Aí nós já vimos o estudo dos módulos, né, que é olhar para o número sem o sinal. E aí, quando eu olhar para o número sem o sinal, que é o módulo, o maior módulo será o maior número dos dois, tá? Então, por exemplo, aqui entre 4 e 5, o maior módulo é o módulo 5, né? Eu não estou olhando se ele é positivo ou se ele é negativo. Embora eu já esteja vendo aí que os dois são positivos, mas o maior módulo, isso é fácil, né? É porque nossa cabeça ela já vem habituada a olhar só números positivos, então quando você olha aqui você já diz, o 5 é maior. Quer dizer, ele é maior porque o módulo dele é maior, justamente. Então, lendo para a esquerda, se o 4 eu estou vendo que ele é menor do que o que vem depois, eu já vou dizendo aqui com o sinal 4 é menor do que o 5. E, como eu disse, a seta está apontando para ele, que é menor. E se eu inverto de posição, por exemplo, e coloco aqui os sinais mais 5 e mais 4, né? Dois números positivos, né? Então, já vejo da esquerda para a direita que o meu 5 ele é maior. Então, já coloco aqui o sinal de maior. 5 mais 5 é maior que mais 4. Justamente, tudo certo porque o 4 que é menor, a setinha aqui, o sinal está apontando para ele. Tá? E dois números iguais, né? Dois positivos iguais. 4 igual a 4. Essa é a primeira situação com números com sinais iguais, todos dois positivos. A segunda situação, ela também é com números iguais, né? Porém, agora os dois são negativos, certo? Então, agora, veja o detalhe. Quando os dois são negativos, o maior módulo é o menor número. É o contrário de quando os dois são positivos, né? Lá, quando os dois são positivos, o maior módulo é o maior número. Aqui é o contrário. Quando os dois são negativos, o maior módulo é o contrário, é menor número. É o menor número, né? Então, por exemplo, quando eu olho para o 4 e para o 5 aqui, eu poderia, se fossem negativos, eu olharia e dizia assim, opa, o 5 é maior. Porque o módulo, porque eu vejo que o 5 é maior. Mas aqui são negativos, né? Então eu olho para os dois números e vejo aqui o módulo 5 aparecendo, me destacando aqui como maior, porém, por ser negativo, quando eu comparo com outro número negativo, o maior módulo representa para mim o menor número, né? O menor número. Então, automaticamente o menor módulo aqui, que é 4, ele é agora o maior número, né? Por quê? Porque são dois números negativos. Essa regra só vale para os dois negativos, né? Então, sim, agora, por serem negativos, o menos 4 é maior do que o menos 5. Olha a seta apontando aí para o menor dos números. Aí, se eu inverto de posição, permanece a mesma informação. Olha. Mesma informação. Os dois são negativos. O que é que eu faço? Eu olho quem é o maior módulo e esse será o menor número. Justamente. Então, está aqui. Tá? Menos 5, ele agora é menor. Porque se eu olhar ele sem o sinal, é um 5. E se eu olhar o 4 sem o sinal, né? É um 4. Eu sei que 5 ele é o maior módulo. Mas como os dois são negativos, eu já sei que ele é menor. 5 é menor. Menos 5 é menor que menos 4. Então tá aí o sinalzinho, a setinha de menor, apontando aí para o menor número, né? E aí agora da esquerda para a direita, menos 4 é igual a menos 4. Simples, só colocar a igualdade. Pronto, está feita a segunda situação. A terceira situação, né? Vou lembrar um pouquinho aqui. Na primeira, os dois números são positivos. Na segunda, os dois números são negativos. E na terceira, vai ter a mistura. Né? Eu vou ter números com sinais diferentes. Quer dizer o seguinte, que vão ser positivos e negativos. Ou vice-versa. Ou negativo e positivo. Não importa a ordem que eles vão aparecer.
os sinais vão estar, um vai estar positivo, um vai estar negativo. Qual é a regra para cair? Neste caso, ela é a mais simples do mundo, porque o número positivo ele é sempre maior quando eu comparo um positivo com um negativo. O positivo é o maior número. O positivo é o maior número. Então, olha aqui para os dois, ó, tem um positivo, tem um negativo, então da esquerda para a direita, eu estou vendo que o positivo veio primeiro, ele é o maior. Então, o 4 é maior que o menos 5. Então, fechou, tudo certo. Aí, se eu tivesse agora menos 4 e 5, eu já vejo aqui que o menos 4 ele é negativo, né? E tem um 5 que é positivo, então o positivo ele é maior, né? Então, automaticamente, o menos 4, o negativo, é menor. Então, eu já digo menos 4 menor que 5. E está feito. E agora, vamos ver aqui outra situação. Eu tenho 5 positivo, é maior que menos 4. Tá certo? Tá. Porque eu olho aqui um positivo, um negativo, eu sei que o maior é o positivo. Então, da esquerda para a direita, eu sei que o primeiro é o maior, né? Então, eu digo 5 é maior que menos 4. Agora, da esquerda para a direita aqui, nesse exemplo, eu tenho 5. O primeiro número é negativo, o segundo é positivo. Então, eu sei que o positivo é maior. Então, começa dizendo, o primeiro número, menos 5, ele é menor do que o segundo número, menos 4. Né? Olha a seta apontando aí para o menor, que é o negativo, né? E isso, ele é menor porque eu estou comparando ele com o positivo. Lembrem-se dessas 3 regras, tá? Essas informações aí são essenciais para nós seguirmos em frente, né? E uma quarta situação é a comparação com o zero, tá? O zero, ele tem um detalhe, né? Se eu olhar aqui para essa reta numérica, eu vejo que o zero ele está bem aqui no centro, né? Bem aqui no centro dos números, né? E nos números eles crescem, os números eles aumentam da esquerda para a direita. Então, sempre que um número está mais à direita de outro, é porque ele é maior. Por exemplo, vou pegar aqui menos 4 e menos 3. Lembra da comparação que eu falei agora há pouco? Que o maior módulo ele é menor, justamente. Quando eu estou comparando dois números negativos, ó, o maior módulo, ou seja, o número quando eu olho sem o sinal, que eu comparo, né? Se ele tem o número sem o sinal, ele é maior do que esse outro aqui também, sem o sinal, olhando o módulo, né? É o contrário, ele por ser maior módulo, ele é menor quando eu comparo dois negativos. Ele é um maior módulo em relação ao 3 aqui. E aí, justamente, a prova disso é porque quando eu estou com eles aqui na reta, os números da esquerda para a direita vão aumentando, ou seja, o menos 3 é maior que o menos 4, agora o menos 2 é maior que o menos 3, quando eu comparo o menos 2 com o menos 3. Se eu comparar menos 1 com menos 2, aí vai aumentando, o menos 1 é maior, e o 0 é maior do que qualquer número negativo. Por quê? Porque ele está mais à direita, ele está à direita de todos os números negativos. Porém, aí eu vou entrando nos positivos. Ó. Aí os números positivos são maiores do que o 0. Vem o 1, vem o 2, aí vai aumentando, ó, vem o 2. E aí qualquer número positivo que está aqui do lado direito é maior que o 0. E qualquer número que está aqui do lado esquerdo é menor que o 0. Então, positivos são maiores do que 0 e negativos são menores do que o 0, tá bom? Então, aqui, ao comparar, dito isso, né? Eu vou já vendo aqui, ó, é negativo, estou comparando com 0, o negativo é menor que o 0. E aqui, ó, é negativo, tem um 0, da direita para a esquerda. O 0 é maior que um número menos 3, que é negativo. Já aqui, ó, começando da esquerda, o 3, ele é maior que 0, porque ele é positivo. E agora, por exemplo, vou colocar um sinal de mais aqui. O 0, ele é menor do que o número positivo, né? O número positivo é maior que 0, ou o 0 é menor que o número positivo, que aí é o mais 4, tá bom? Então, com essas informações, eu também tenho outras maneiras de comparar, né? Para fazer a comparação de números inteiros, podemos usar vários recursos, né? Como pensar em medidas de temperatura, como relacionar débitos, débito é retirada, né? Retirada de dinheiro lá de uma conta bancária. Como relacionar débitos com créditos, por exemplo. Uma coisa ao contrário da outra. O débito é a retirada, o crédito é adicionar, é colocar, é acrescentar, né? É o contrário de débito. Se o débito retira, o crédito ele adiciona, né? Ele coloca. Então também podemos usar uma reta numerada, essa eu acabei de falar no exemplo, né?
entre outros, né? Então vejamos alguns exemplos que os alunos do 7º ano C deram à professora usando uma reta numerada na posição vertical. Vertical é em pé, né? Como uma planta, como um coqueiro, por exemplo, né? E também temos uma reta numerada na posição horizontal, como na linha do horizonte, onde a gente vê o sol nascer, o sol se pôr, né? E outras situações. Então vamos ver aqui as situações, né? Tem aqui o número mais 2, ó, você repara que tem aqui mais 2 é maior que menos 3. Estamos comparando aí um número positivo e um negativo, né? Então a regrinha dizia o seguinte, ó, o número positivo ele é sempre maior. Então se ele veio primeiro aqui pela ordem da esquerda, eu vou dizer o seguinte, que mais 2 ele é maior que menos 3, né? Ficou fácil porque é muito fácil comparar um positivo e um negativo. O positivo é sempre maior. Então já mostra que a seta apontando aqui para o menor, né? A setinha apontando aí para o menor, que é o negativo. E aí há várias outras maneiras de a pessoa dizer isso, né? O aluno aí diz assim, ó, como 2 é positivo e positivo eu entendo como algo tipo para mais, aí o aluno diz assim, um crédito de 2, né? Vou transformar esses dois números aqui de cima em situações, né? Então tá aí, ó. Um crédito de R$2 é melhor do que um débito de R$3. Significa que eu tenho R$2, enquanto o débito, ele não colocou aqui, tá aqui. Pois o crédito significa que eu tenho R$2, enquanto que o débito significa que eu devo R$3. Isso é verdade, né? O crédito ele é você ter, né? Porque ele é a ideia de mais, de adição. O débito é da retirada. Quando eu retiro, eu fico devendo, né? A outra pessoa com os mesmos números, ela falou assim, ó, o mais 2 está acima de menos 3 na reta vertical. O que é a reta vertical? Nós mostramos aí a reta na horizontal, que é essa reta aqui, né, com a linha do horizonte, né, assim, deitada, né, usando essa linguagem mais popular, essa reta deitada. Não é uma reta horizontal, né, não é isso? Ela é uma reta horizontal e a vertical é a reta na linguagem popular, em pé, né? É a mesma reta, né? Você vê aqui, só que agora o que muda, né? Que ela, em vez de ser os números crescerem da esquerda para a direita, os números vão crescendo da direita, na reta vertical eles vão crescendo de baixo para cima, né? O sentido de crescimento, inclusive a própria reta já mostra aqui, né? Ele é na reta vertical de baixo para cima. Então eu começo com números negativos, ó, e vai aumentando. Olha que no módulo no negativo é diferente, né? O módulo vai diminuindo, mas o valor vai significando que é maior, né? Vai caindo de menos 4 para menos 3 para menos 2, mas isso quer dizer que ele está aumentando, né? De menos 1 vai para 0, aumentou de novo, de menos 1 para 0. De 0 aumenta para 1, de 1 aumenta para 2 e 2 aumenta para 3. Então ela é de baixo para cima, né? E aí nosso exemplo, a garotinha diz, ó, o número mais 2, ele está bem acima do valor menos 3, ó. Tá aí, né, verificado. Então, realmente, como os números aumentam para cima, quer dizer que lá em cima eu estou encontrando o mais 2 bem lá em cima, é bem maior do que o número menos 3. E a terceira pessoa fala aqui assim, ó, mais 2 fica à direita de menos 3 na reta numerada horizontal. A mesma situação da reta em pé, só que agora falando dela na horizontal, né? Ela diz o seguinte, ó, que aqui os números crescem para a direita, né? É isso, crescem para a direita. Então, ela disse o seguinte, ó, que o 2, o mais 2 lá da situação, né? Ele está mais à direita do que o menos 3, realmente, né? Justamente no sentido que os números vão crescendo, eu vejo que lá na frente tem um bem maior do que o menos 3, que é o menos 2, está aí, ó. Então, uma outra situação aqui é essa comparação de dois números negativos. Eu já mostrei essas situações, né? Já disse como é que funciona cada um, né? Vocês já sabem que quando eu tenho dois números negativos, eu vou olhar para o módulo, né? Então, o maior módulo vai significar o menor número, tá? O menor número. Quer dizer, então, que se o maior módulo é o do 2, ele é o menor número entre esses dois negativos. Então, eu sei que o maior é o de menor módulo aqui, ó. Tá bom?
maior é ele, tá? Então, eu vou agora, aí eu já coloco o sinal, né? Um menos 1 é maior que menos 2, não é isso? E aí eu estou vendo aí o sinal apontando para o menor deles, né? Que é o menos 2. Beleza. Outras maneiras de dizer. O aluno diz assim, ó, menos 1, que eu estou dizendo aqui, ele está acima de menos 2 na reta numerada vertical. Vamos lá, menos 1. Está aqui o menos 1. Ele está mais acima do que o menos 2, verdade, né? Já que os números vão crescendo de baixo para cima, então quem estiver mais acima é maior, verdade. Então menos 1 realmente é maior que menos 2. E aí, uma segunda pessoa diz, ó, menos 1 fica à direita de menos 2 na reta numerada horizontal, verdade? Então vamos aqui na reta numerada, o menos 1 está mais à direita, verdade? Está aqui o menos 1 e está aqui o menos 2, né? Então se eu olhar aqui na reta numerada horizontal, os números crescem da esquerda para a direita, quem está mais à direita está maior. Então quem está mais à direita? O menos 1 lá na reta. Então ele é maior mesmo, não é verdade? E uma terceira pessoa diz, ó, menos 1 é uma medida de temperatura maior, mais quente do que menos 2. Bom, isso aqui eu trouxe aqui a imagem de um termômetro mostrando que ele se comporta da mesma forma, né, que uma reta numerada vertical, né? Como assim? É assim, ó. Tá vendo que aqui as numerações eles são como na reta numerada vertical? Eu tenho um zero dividindo os negativos aqui embaixo e os positivos aqui em cima, né? E aí, ó, os valores eles vão aumentando, certo? Aumentando também de baixo para cima, igual na reta numerada. Dá para ver, ó, esses termômetros que ficam nas casas, né? Esses termômetros aqui mais comuns, muito comum encontrá-los, né? Hoje, não muito, mas em alguns lugares ainda é bem comum o uso, né? Então, vocês notem aqui que há um crescimento. Eu tenho um número aqui, eu tenho um zero. Esses valores aqui não estão negativos, mas eles são negativos, né? Então, aí a pessoa diz assim, ó, menos 1 é uma medida de temperatura maior, mais quente do que menos 2, né? Então, é isso, ó, menos 1. Se comparar com o termômetro, a escala do termômetro ela é igual à escala aqui da reta numerada vertical. Aquilo que eu já falei, ó, menos 1 está mais em cima, né? Ele é mais quente, ele está é uma temperatura mais alta, maior. Mais alta quer dizer maior, né? Temperatura mais alta, temperatura maior. Justamente porque ele está aqui de baixo para cima, como os números crescem, eu tenho um número maior aqui em cima, né? O menos 1 é maior que o menos 2. Isso aí a gente já viu, já vimos, né? Tá claro, né? Agora a comparação com o zero, né, gente? Olha aí. Comparação com o zero. Eu mostrei que o zero ele é sempre maior do que os negativos, mas é sempre menor do que os positivos. Então, se eu tenho um zero e um negativo, eu sei que o negativo ele é menor do que o zero. Ele é menor, né? O negativo ele é menor. Quer dizer, o zero é maior que ele, tá bom? Então, aí eu vou dar uma circulada aqui no maior, só para a gente saber. Se o zero é maior, então eu digo menos 4 da esquerda para a direita. Menos 4 é menor que zero. Não é isso? Simples assim. Então, tem aqui uma pessoa dizendo assim, ó, menos 4 está abaixo do zero na reta vertical numerada. Se está abaixo é menor, não é verdade? Menos 4 está onde? Opa, calma, tá aqui, bem aqui embaixo. Pronto, menos 4 está bem abaixo do zero. Né? Com uma reta numerada, os números, como na reta, eles vão crescendo, até chegar no meu zero, que está bem lá em cima, ou seja, bem maior. Né? Uma outra situação, a pessoa diz aqui, né? A nossa amiga diz aqui, a altitude menos 4 está abaixo do nível do mar, que é zero. Né? Então, essa comparação de altitude, ela também é a mesma comparação com a reta numerada vertical. Né? Quer dizer, isso aqui, o nível do mar na altitude, ele é o zero, né? Ele é o nosso mar. O nosso mar, aí onde, nos banhamos, ele é o nível zero, né? Então, o nível, um valor menos 4, ele está numa profundidade abaixo do nível do mar. Está lá nas profundezas, 4 metros abaixo. Perdão, não é profundeza ainda, né? Mas é já é bastante considerável, né? É bem fundo, né? Isso aí é quase que 3 vezes a altura do ser humano, já é muito arriscado, né? Então, o menos 4 está bem lá embaixo, é bem menor, o zero é bem maior, não é verdade?
E a outra pessoa, nossa amiga que diz, menos 4 fica à esquerda do zero na reta numerada horizontal. Sim, então está aqui o menos 4 na reta numerada horizontal. Aqui ele está bem à esquerda, né, do zero. Ó. Justamente, se ele está à esquerda, quer dizer, aqui os números crescem para a direita. Quando ele vai crescendo, eu encontro um número bem maior aqui na frente, que é o zero, não é isso? Então tá aí, né? Há várias maneiras de comparar, de entender, né? Tendo a reta numerada na cabeça, você também automaticamente você se situa, né? Sabendo que os números crescem da esquerda para a direita, né? E tendo a reta vertical também na cabeça, você se situa, lembrando que os números vão de baixo para cima, né? Lembrando também que os números, ó, lá como eu falei nas aulas anteriores, os números eles têm esse espelhamento, né? Como assim? Quer dizer que o número que você vê de um lado do zero, ele está do outro lado, a mesma distância em unidades, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se você tiver essa referência do zero aqui no meio, uma unidade de distância, o menos 1 e o mais 1. O 2, duas unidades de distância do zero, tanto positivo quanto negativo, né? Olha, o 3, eu tenho uma, duas, três unidades de distância do zero, e o menos 3 também vai ter 3 unidades de distância do zero. Cadê? Uma unidade, duas unidades, 3 unidades de distância do zero. Entendido? Eles estão, né, em lados opostos, né, são números opostos, estão à mesma distância quando eu comparo, né, em relação aqui ao zero. Ok? Então, pessoal, dito isso, agora sim, quando eu volto para aqueles exemplos que eu tinha feito lá em cima, que eu perguntava, será que sabemos comparar os números e os seus sinais? Então, sim, sabemos, né? Sabemos. Né? Eu mostrei situações onde eu comparo, dizendo que o zero ele é sempre maior do que o número negativo, então eu começo com o número negativo aqui. Ó. Quando eu comparo ele com zero, eu sei que zero é sempre maior. Eu vou começar a circular só os maiores. O zero é sempre maior. Se o zero é maior, quer dizer que pela ordem aqui, o 3 menos 3 é menor do que o zero. Eu lembro da reta numerada, eu tenho um zero aqui e tenho um, menos 2, menos 3, bem aqui, bem antes, né? Da esquerda para a direita, o zero vai estar lá na frente, bem maior. E aí, também agora, ó, o zero, né? Na mesma reta numerada, depois viria aqui do lado direito o mais 1, né? Que o mais 1 está mais à direita do zero, ou seja, é bem maior. Então, comparando aí o 0 e o mais 1 ele é maior. Então, o 0 aqui nesse caso é menor. Então, tá aí da esquerda para a direita, 0 é menor que o mais 1. Agora, comparando dois números positivos, aí eu disse o seguinte, em dois números positivos, o maior é sempre o de maior módulo. Então, já da esquerda para a direita, o maior já aparece aqui, eu já digo, mais 4 é maior que mais 2. Nos exemplos aí, você pode olhar que eu estou circulando os maiores, né? Então, vocês vão ver que a setinha está sempre apontando para o menor. Aqui, no primeiro caso, ó, a setinha, o sinal apontando aí, ó, a parte do sinal, que é como uma seta, aponta para o menor número. Beleza? Identifiquei aqui quem é o menor. Como? Olha, eu tenho um positivo e um negativo. Eu disse, olha, quando fica fácil, tem um positivo e um negativo, o maior é o positivo. Show! Então, o menos 3 é menor, então eu vou ter uma setinha apontando para ele, para o menor. Menos 3 é menor que mais 1. Aí, tendo dois números iguais, né? Ou seja, dois números com sinais iguais, eles têm o mesmo módulo, têm o mesmo sinal. E aí, eles são iguais de verdade. A diferença é só que o segundo número não está mostrando o sinal de mais, que é dele, né? Mas não está aparecendo aqui, mas não tem problema. Eles são iguais do mesmo jeito. E agora, olha a situação. Módulos iguais, né? Olha, mais 1 e menos 1. Eles têm o mesmo módulo, né? Porém, um deles é negativo. E aí é fácil. Quando um é negativo e um é positivo, o positivo é sempre maior. Então, da esquerda para a direita, mais 1 é maior que menos 1. Justamente. Menos 1 não é o menor? Aí a seta apontando para ele, ó, né? Com isso, pessoal, com isso estamos habilitados, né, a fazer nossas atividades. Já sabemos comparar, né? Eu tenho uma atividade aqui que ela é extra livro, ela não está lá no livro. Ela, aqui está lá, tem valores diferentes, né? E nós vamos fazer aqui na nossa sala virtual. A nossa atividade lá vai estar nesse modelo, né? Nesse modelo, porém com valores lá diferentes, né? Então aqui diz assim, copie os itens no caderno e substitua por. Aí tem os sinais, né? Maior, menor ou igual. Temos que use o processo
que julgar mais conveniente para fazer as suas comparações. Qual o processo? É imaginar o número na reta numérica, imaginar a temperatura, ou lembrar das regrinhas que eu falei, né? Aquelas 3 situações lá de comparação, sem olhar para a reta, tipo, só lembrando que daquelas regras. Quais, né? Então, quando você vê aqui a letra A dizendo, olha, 2 quadrado mais 7, isso quer dizer que no lugar desse quadrado aqui eu vou colocar um sinal, ou de um desses 3 sinais aqui, ó, certo? Maior, menor ou igual. Então, eles aqui, ó, maior, aliás, menor, maior, igual, né? Tanto faz a ordem que eu começo a falar aí, né? O importante é usar o sinalzinho correto. Por exemplo, só o sinal solto assim, você fica pensando, menor é para a direita ou é para a esquerda? Você fica meio na dúvida. Mas na hora de colocar lá nos números fica fácil, porque a setinha vai estar apontando para o menor número, tá bom? Então nessa hora você já desenrola, você já sabe que para que lado que a seta é. Por exemplo, eu tenho aqui um número negativo e tem um positivo. Nessa hora eu lembro da regra, isso é muito fácil para mim, né? Independente de eu lembrar lá da reta numérica que o negativo está mais à esquerda e o positivo está mais à direita, e quem está à direita é maior, né? Então já viria que isso aqui é maior, né? Também posso comparar com a reta. Eu conhecendo a regra de que entre um negativo e um positivo, o positivo é sempre maior, pronto, eu já sei aqui, ó, maior é esse. Pronto. Então, aquilo que eu disse do sinal, ó, fica fácil, porque agora que eu sei quem é o menor, eu coloco a setinha apontando para ele. Nessa hora, minha dúvida vai embora. Por quê? Porque eu digo assim, da esquerda para a direita, eu estou colocando aqui, ó, menos 2, na ordem que está lá. Menos 2, como ele é o menor, eu coloco assim a setinha apontando para ele. Então, fica menos 2 menor do que mais 7. Então, agora a minha dúvida foi embora. Qual dúvida? Eu já sei que a seta que diz que o número é menor, ela é, né? Tá aqui, ó, virada para a esquerda, né? Porque eu estou começando com o menor número. Então, menos 2 é menor do que mais 7. Beleza? Agora, comparando com o zero. Comparando com o zero ele é sempre menor do que os positivos, né? Sempre menor do que os positivos. Então, quer dizer que o positivo aqui é maior. Qual o sinal que eu vou colocar aqui? 12, como ele é maior, né? Ele veio primeiro, aí eu já coloco a seta apontando para o menor, que é o zero. Então, aquilo que eu lhe disse, ó, quando eu começo com o maior, que é o 12, eu coloco a seta e diz, a seta que representa o maior, ela realmente é para a direita. Beleza? Então é isso. Aí segue, né? Aí eu estou comparando agora o zero com o negativo. O zero ele é sempre maior do que os negativos. Ó, sempre maior do que os negativos. Então qual é o sinal que coloca aqui? Né? Pela ordem, se o menor é o menos 15, eu vou dizer menos 15 é menor que o zero. Né? Como eu disse, eu identifiquei que o maior é o zero. Eu sei que o 15 ele é menor. Então eu coloco assim da esquerda para a direita, eu vou dizer o menos 15 é menor. Eu vou colocar a setinha apontando para o menor, né? A setinha apontando para o menor. Então, aqui, ó, mais 7 e mais 3. Dois números com sinais iguais é fácil também. É só olhar para o maior módulo. O maior módulo deles é o módulo do número 7. Ele é maior módulo, ele é o maior número, porque os dois são positivos. Então, ele é o maior? É. Então, qual é o sinal que eu coloco aqui? Está aqui, ó. 7 é maior do que, pela ordem, né? O 7 ele é maior, então eu coloco a setinha apontando para o menor. Pronto, é isso. Agora, dois números negativos. Esse, eu diria que pode ser o que traz mais dificuldade. Das situações, ela traz um pouco mais de dificuldade. Mas é só lembrar dela, é só lembrar que ela é o oposto de ter dois positivos, né? Ele é o contrário de ter dois números positivos. É dois negativos, então a situação ela se inverte. Aqui eu vou olhar para o maior módulo. O módulo é o número sem o sinal. Sem o sinal, o 5 seria maior do que o 3 também, se o 3 estivesse sem o sinal também. Não é verdade? Então, é o contrário. O maior módulo ele é o menor número. Ou seja, o 5 ele é menor. Então, quer dizer que o 3 que tem um módulo menor é o maior número. Tudo o contrário. Em relação ao módulo, né? Então, ele é o maior número? É. Então, o menos 5 é menor, então começando assim, menos 5 é menor. Por que eu sei que eu usei o sinal certo? Porque a seta está apontando para o menor. Menor que menos 3, beleza? E segue, né? F, um positivo, um negativo. Show, essa é fácil, o positivo é maior. Se ele é maior,
já está aí da esquerda para a direita, diga esse mais 3 é maior que o menos 3. E como é que eu sei que a seta está certa? Porque a seta está apontando para o menor. A setinha, né? Estou chamando até de seta, né? O sinal, né, gente? É o sinal, mas eu gosto de chamar de setinha, né? Sinal. O sinal está apontando para o menor. O sinal vai sempre apontar para o menor. Mais 4 e 4 são iguais, né? Questão de só sinal aí que não aparece, mas são dois positivos. O 0 e o mais 22. O 0, ele é sempre menor do que um número positivo. Então, quer dizer, meu 0 é menor, então eu vou colocar o meu sinal apontando para o menor. 0 é menor que mais 22. Então, o meu sinal está apontando aqui para o menor, já que o maior é o mais 22, né? E segue. 0 e menos 8. Então, quando eu comparo o 0 com o negativo, o 0 é o maior, né? Ele é sempre maior do que um número negativo. Então, ficou aqui só para dizer para vocês aqui, ó, 0 é maior, né? Se 0 é maior, quer dizer que o sinal está apontando para o menor, né? Justamente. Agora, aquela situação que eu disse, 2 negativos, muita atenção, ele é o contrário do positivo. Qual é o maior módulo? Pronto, vamos para o maior módulo. Sem o sinal, esse número é... os dois sem o sinal agora, esse é maior, não é verdade? O módulo é maior. Esse módulo aqui, ele é menor, o 300? Então quer dizer que esse é o maior número, viu? Esse é o maior número dos dois, né? Agora... os dois negativos, né? Os dois negativos. Então, quer dizer que esse é o maior número. Se esse é maior, quer dizer que o primeiro número ele é menor, né? Então, eu vou colocar a setinha, né? Vou colocar o primeiro número, menos 42. A setinha está apontando para ele, que ele é menor. É menor que menos 300. Menos 42 é menor que menos 300. Próximo. Dois positivos. Aqui segue a ordem normal das coisas da vida, né? Do jeito que a gente começa aprendendo da mais simples possível. Ou seja... aprendemos primeiro os números positivos, não é verdade? Então, nós sabemos aí que o maior, né, dos dois, devido os dois ser positivo, o maior módulo é o maior número sim. Então, o maior módulo é esse e ele é o maior número, tá? Então, começo dizendo o seguinte, se ele é o maior, né, eu aponto a seta para o menor. 478, 478 é maior que 372, beleza? KL, letra L, um positivo e um negativo. Ficou fácil? Essa é demais, é a mais fácil que tem. Dois números, sinais contrários, o maior é o positivo. Então, pela ordem, eu já vou colocando aqui, ó. 75, ele é o maior, né? Então, eu já vou colocar minha seta apontando para o menor, que é o menos 100, né? Então, 75 é maior que menos 100. Show, fantástico, né? Há outras situações, né? Olha, quando comparamos um número positivo com um número negativo, o maior deles é sempre aí aqui pede para colocar uma resposta, né? Quando tem esse quadrado é porque eu vou dizer se o maior é positivo ou negativo, né? Mas a pergunta é, quando comparamos um número positivo com um negativo, o maior deles é sempre o... Se eu tenho um negativo e estou comparando com um positivo, o maior é sempre o positivo. Essa é uma daquelas nossas situações, né? O maior é sempre o positivo. Então, está aqui duas situações, ó. Exemplos, aí temos 78 positivo e 89 negativo. Quem é o maior? É o positivo. Agora, outra situação, menos 258 mais 177. Quem é o maior? Não um negativo aqui e um positivo aqui. O maior é o positivo, tá bom? Então, nesses dois casos aqui, ó, esse é o maior desses dois, e desses dois aqui, o positivo aqui é o maior. Pronto. Isso está mostrado aqui embaixo, ó. Tá aqui, ó. Pela mesma ordem que está lá em cima, 78, que é o positivo, ele é maior do que o negativo. Se ele é maior do que 78, é maior do que menos 89. A setinha, ou seja, o meu sinal está apontando para o menor. E aqui é a mesma coisa, já expliquei, né? Mas vou só reforçar. Tem um positivo e um negativo, ó. Tem esse negativo e tem esse positivo. Então, esse é maior. Se ele é maior, eu começo dizendo que o menor, que está aqui na frente, 258 é menor. Como é que eu sei que está certo o sinal aqui? Porque ele está apontando para o menor. Ele é menor do que mais 77. Tranquilo. E quando comparamos um número positivo com um zero, aí fica fácil, porque eu disse que entre um positivo e um zero,
o zero é sempre menor, né? Lá da regra da reta numérica, onde a gente sabe que os positivos, ó, eles estão sempre aparecendo aqui do lado direito, ó, sempre do lado direito do zero, ou seja, no sentido positivo, no sentido de crescimento, os positivos estão maiores, né? Eles vão crescendo para a direita, né? Então, ficou fácil, né? Aí tem dois exemplos aqui, a mesma coisa que nós estamos fazendo, né? 58 positivo, ele vai ser maior, né, do que o zero. Está aqui embaixo, ó. Os dois exemplos aí, ó. 58 e 0. 58 é maior que 0. Sim. E aí eu sei que eu usei o sinalzinho certo aqui, ó, porque ele está apontando para o menor. Quem é o maior entre 0 e 79? O maior é o 79. Então, pela ordem, o 0 não veio aqui primeiro, mas ele é menor. Então, eu digo 0 é menor que 79. E segue, né? Agora, uma outra situação. Aquelas situações que eu mostrei para vocês, né? São algumas situações aí. E agora eu estou na situação onde eu digo assim, quando comparamos um número negativo com o zero, qual deles é o maior? Já vimos isso, né? Quando comparamos um número. Aí, então, aí não tem o sinal, né? Aqui no meio para a gente preencher aqui. Ó. Quando eu comparo um número negativo com zero, o maior deles é o zero, porque lá na reta numérica o zero está do lado direito dos negativos, né? Está do lado direito ali dos negativos. É só olhar aqui para a reta, olha. Então aqui, ó, aqui ao lado, o zerinho aqui é esse pontinho verde, né? Então eu tenho todos os negativos aqui, qualquer número negativo está do lado esquerdo do zero, né? Quer dizer, e na reta numérica, quem está do lado direito é maior. Ó, então o zero ele está aqui, bem do lado direito de qualquer número negativo, do lado direito. Então ele é maior, por estar do lado direito. Mesma coisa seria aqui se eu comparar com o positivo. O positivo já está mais do lado direito em relação ao zero. Entendeu? Então a forma de comparar é comparando com o zero. Os números são comparados aí. Ó. E são comparados entre si, negativo com positivo. O positivo ele está mais do lado direito. Então com certeza ele está mais do lado direito em relação ao negativo, ele é sempre maior. Né? Por isso que eu falo lá na hora de comparar, né? Um positivo com um negativo, o positivo é sempre maior, porque o positivo está sempre aqui do lado direito de um número negativo. O zero está sempre do lado direito de um número negativo. É isso? Então, o número negativo ele só dá alguma dificuldade quando eu comparo negativo com negativo. Aí é onde eu tenho alguma dificuldade, mas é mínima, né? Porque aqui é só se lembrar que é ao contrário. Bom, vamos lá. Eu tenho aí um negativo e um zero. O zero está mais do lado direito, então ele é maior, né? Ele é maior. Deixa eu colocar logo aqui embaixo. Então tá aí, ó. Menos 25, que é negativo, ele é menor do que o zero. Como é que eu sei? Eu já sei que ele é menor, então coloco o meu sinal apontando para ele. E agora 0 e menos 250. O zero é maior do que qualquer número negativo, né? Porque ele está mais do lado direito. Então eu vou dizer que o meu zero, por ele, eu sei que ele é o maior, o 250 é o menor, então eu coloco a minha setinha apontando para o menor. 0 é maior, né? É maior, o zero é maior do que menos 250. Se ele já acertei, essa seta maior é assim, é para a direita? É, porque ele está apontando para o menor número. Se você acertar, souber, né, claro, quem é o menor número já fez, você não vai errar o sinal, não vai errar o sinal. Não vai errar porque você vai apontar para o menor. Agora, duas situações, comparando dois números positivos. Aí eu já vou direto aqui, ó, comparando dois números positivos. Essa é simples também. Com a ordem natural das coisas, o maior dos dois positivos, o maior módulo, o número sem o sinal, o maior é esse aqui. Então ele já é maior, então de que ele é maior do que 123. Eu acertei porque eu coloquei a seta apontando para o menor, né? Aqui, ó, 75 e 200. 200 não está com sinal de mais, mas não tem problema, porque quando não está, eu sei que é mais. Não é? Negativo é que não vai ser, porque negativo não pode ficar oculto, ou seja, o sinal negativo ele tem que aparecer. Então, se não aparecer, é porque é positivo. Olhando os dois números positivos, quem é o maior? É o de maior módulo, então 200 é o maior. Se 200 é o maior, começa dizendo assim, esse é o menor, né? 75 mais 75 é menor do que 200. Eu acertei a seta porque
Eu sei que 75 é menor e eu coloquei minha seta apontando para ele. Tranquilo? Maravilha, maravilha. Agora, por último, nós temos como comparar aí dois números negativos, aquela situação lá que eu falei. Quando eu tenho dois números negativos, né, que pode trazer mais problema, é só me lembrar quem é que está mais à direita, né? Ou seja, uma outra maneira de saber é olhar para os módulos. Eu olho para os números, eles são o contrário, né? Dois negativos, você faz uma análise contrária. Como assim contrária? Você olha o maior módulo, aqui que dá para ver que é 45, é um módulo maior do que o módulo 40. E o menor dos módulos é o maior dos números. Pronto, tá aqui o maior número. Pronto, beleza. Tá resolvido. Agora, entre 258 e 300, o maior módulo, perdão, viu? Menos 258 e menos 300. São dois negativos. Faça uma análise invertida. Como invertida? Que o maior módulo, que é 300, ele é o menor número. Por quê? Porque ele é negativo. E porque eu estou comparando ele com outro negativo. Essa análise ela só pode ser feita quando os dois são negativos. Essa análise invertida. Tá bom? Então, deixa eu apagar isso aqui, porque eu estou circulando aqui só quem são os maiores números, tá bom? Então, fica assim. Tá aqui, como eu já disse, né? Bom, então, como eu disse, maior módulo, né? Os dois são negativos, então olho para o maior módulo, né? E no caso, o maior módulo, que é 45 aqui, olhando o número sem o sinal, ele é menor, né? Na verdade, porque assim, quando são dois números negativos, a análise é ao contrário, né? Como eu disse. O menor módulo aqui, ó, que é 40, ele vai ser o maior número. Ele é o maior número. Então, eu estou circulando aqui o maior número. Justamente por quê? Porque aqui também é negativo. Então, quando tem dois números negativos, como eu disse, o menor módulo, né? Dizer o maior módulo ele é o menor número, né? Então, quer dizer, eu já estou... O maior módulo é 45, então 45 é o menor número, se eu comparo com o módulo aqui do 40. Pronto, beleza. Então, 40 é maior. Então, da esquerda para a direita eu digo menos 45 é menor que 40. E como é que eu sei que eu usei o sinal certo? É que o meu sinal ele vai estar apontando sempre para o menor número, né? Eu já tinha identificado que o 45 era menor e coloquei o sinal apontando para ele. Agora aqui, ó, outra situação, dois números negativos. Aí eu olho para os números sem os sinais. Olho para o módulo. Esse módulo 300, ele é o maior módulo. Porém, como eu disse, quando os dois são negativos, a análise é ao contrário, né? Invertida. Então, o maior módulo, ele é o menor número. Se menos 300 é o menor número, quer dizer que menos 250 é o maior. Menos 258. Se ele é o maior, eu digo assim, menos 258 é maior do que menos 300. Como é que eu coloquei o sinalzinho certo aqui? Eu sei porque, como eu disse, né? Ele está apontando, o meu sinal vai sempre apontar para o menor, que eu identifiquei que o menor é o menos 300. Então não tem como errar aí na hora de colocar o sinal. Ele sempre aponta para o menor dos números. Tranquilo? Então com isso eu termino essa atividade de explorar e descobrir, né? E entra aqui na atividade também que vai estar para vocês, né? Vai estar com essa numeração, mas não vai estar com esses valores, né? A questão diz assim, observe o saldo bancário de 5 pessoas. Então diz assim, João tem um saldo negativo de 550, Marta tem um saldo positivo de 400. Quando eu digo saldo negativo é que essa pessoa está devendo, né? Quando diz saldo negativo é porque eu vou representar isso por um número, né? Vou representar um número por um número que seria aqui, que será o número, por exemplo, saldo negativo de 550, quer dizer que eu vou ter menos 550. Marta, saldo positivo de 400, então 400 reais é mais 400. Então, onde é positivo é o sinal de mais. Lúcia, saldo positivo de 350, então é mais 350. Aí vem Marcelo, saldo negativo, opa, negativo, né? Saldo negativo de 380. Essa pessoa está devendo 380. E André tem um saldo de zero. Zero não tem sinal nenhum, né? Então,
Escreva no caderno o número inteiro que corresponde ao saldo de cada exemplo. Por exemplo, o primeiro lá que era João, saldo negativo de 550, eu já até respondi aqui na frente. Ó, menos 550, assim, ó. Então essas respostas que eu coloquei lá em cima, né, já fui colocando aqui para vocês adiantando, elas já estão todas aqui embaixo. Ó, são as mesmas respostas que eu acabei de mostrar. Né? Saldo negativo, saldo positivo e saldo negativo. Ou seja, onde está saldo negativo é dívida. Saldo negativo é dívida. Ou seja, também chamada de débito. Saldo negativo também é débito. Saldo positivo, ele é uma coisa que está sobrando, ele é dinheiro no bolso, ele é crédito. Crédito é a palavra contrária de débito. Você vai passar o cartão, a pessoa pergunta, é crédito ou débito? Não é crédito ou débito? Porque o crédito, ele deixa o dinheiro ainda na sua conta, ele permanece positivo, ele só vai debitar, vai retirar daqui a tantos dias. O débito não é na hora, ele já pergunta, é débito? Que aí ele tira o dinheiro da conta na hora. Se você não tem nada na conta, você já fica devendo. Né? E o André, o zero, né? Zero. Essa comparação com o cartão precisa de mais informações, que ela às vezes pode confundir. Mas em relação ao dinheiro lá na conta, né? Creditar é depositar, é ter dinheiro. Crédito é positivo e débito é retirar, é negativo. Então tá aí, agora diz assim, ó, faça uma comparação dos números da atividade anterior nos seguintes casos. Então os casos são, né? Por exemplo, aqui diz, na letra A, Marta e João, comparei a situação deles dois. Aí eu já coloquei aqui, ó, João ele estava com saldo negativo de 280 e Marta com saldo positivo de 300. Quem é o maior? Aí é muito fácil, né? Porque eu estou comparando aqui dois números, um negativo com um positivo. E aí é fácil. Quando eu tenho números, um negativo e um positivo, é fácil. O positivo é sempre maior dos dois, tá bom? Se é maior, eu já coloco aqui na ordem que está aqui, ó. João e Marta, né? Na mesma ordem. O João, a ordem, o valor do João é negativo e o da Marta é positivo, né? Então eu sei que entre um positivo e um negativo, o positivo é maior. O positivo é maior, então esse é o menor. Né? Então da esquerda para a direita já sei que ele é menor, então eu digo menos 280 é menor do que mais 300. E a seta está apontando aqui para o menor. A setinha, o meu sinal está apontando para o menor, que eu já identifiquei. E aí vai, né? Aí agora vem outra situação, né? Marta e Lúcia. Marta tem um saldo de 300 e Lúcia tem um saldo de 190. Então, são dois positivos. Aqui é mais fácil. O maior modo é o maior número, quando tem dois positivos. Então, se ele é maior de mais 300, é maior do que mais 190. A minha seta aponta para o menor deles. Agora, compara André com Marcelo. André com Marcelo, né? Diz aí, André tem um saldo de 0. Deixa eu centralizar bem aqui. Pronto, André e Marcelo. André tem 0 na conta, Marcelo tem menos 320. Quem tem mais? Esse aqui está devendo, que é negativo, e esse aqui está com 0. Então, quem está melhor é quem não está devendo nada, só está com 0 na conta. Essa é uma maneira muito interessante também de comparar com dinheiro, né? Para saber qual dos dois números é maior. Eu estou comparando com 0, né? Então é muito interessante comparar com saldo e dívida, viu? Muito bom. Então, 0, pela ordem que está aqui, ó, o meu 0 aqui, ele ainda é maior, né? Ele ainda é maior do que esse outro aqui, que está devendo 320. É melhor ter 0 do que não ter nada do que está devendo. Verdade? O que está devendo, além de não ter nada, ainda tem uma dívida. Então, assim, ó, 0 é maior que 320. Tá aí o sinalzinho aqui, ó. O 0 é maior, né? E a setinha do meu sinal, o meu sinal, ele está sempre apontando, né, como uma seta, apontando aqui para o menor deles. Agora, Lúcia e André. Lúcia e André, eu tenho aí, ó, eu tenho Lúcia positiva e tenho André que é 0. Um número, né, positivo, ele representa um crédito. Eu tenho 190 e a outra pessoa tem 0. Quem tem mais? Quem tem 190. Então, 190 positivo é maior que 0. Então, tá aí, ó. 190 é maior que 0.
Ou seja, 0 é o menor, né? Então, o meu sinal está apontando para ele. Esse sinal ele sempre aponta para o menor dos dois números. E agora Marcelo e João. Marcelo e João. Marcelo, menos 280 quer dizer, Marcelo deve, ele deve 280. Já João deve 320. Quem deve mais? Esse que deve 320. É aquele que eu lhe falei. Quando eu tenho dois números negativos, o maior módulo é o menor dos números. Então, o maior módulo, o módulo é o número sem o sinal. 320 é o maior módulo, porém ele é o menor dos números. Então, deixa eu apagar aqui para circular quem é o maior. Eu estou circulando quem é o maior. Está aqui, ó. Pronto, está circulado. Então, menos 280 é maior que menos 320. Justamente, a seta está apontando para o menor. E esse é o maior. Tá. Agora, Lúcia e Marcelo, olha. É um número positivo e um número negativo. Quem é o maior? Sempre é o positivo. Quando eu estou comparando um negativo com um positivo, o positivo é sempre maior. E uma maneira de saber disso é, como eu disse, né? Comparando aí com dinheiro, né? Mais 190, quer dizer, a pessoa tem 190 reais, a outra menos 320, ou seja, ela está devendo 320. Essa tem sobrando 190 e essa está devendo 320. Quem é maior? É a que tem sobrando, né? Essa é maior. Então eu vou dizer 190 é maior que 320. Tá aqui, ó. Aqui, ó. 190 é maior que 320. O maior é 190 e eu estou apontando para o menor. A nossa próxima situação aqui, né, ela diz assim, ó, escreva no caderno os 5 números das atividades anteriores, ou da atividade anterior, das porque teve várias A, B, C, D, né? Então, das atividades anteriores em ordem crescente. Então, quando eu olhei aqui, eu vi que os números, apesar de aparecerem vários, só são 5 números que aparecem aqui, né? Os 5 números que aparecem aí são esses, ó. Então eu já coloquei aqui na ordem, né? Ó, você vê aqui como é que é o número negativo, ele é invertido, né? Esse módulo é maior, então ele é menor, está mais para o lado esquerdo. Números crescem da esquerda para a direita. Então eu vou colocando do lado direito sempre o maior. Então, olha, nos dois negativos, qual foi minha dúvida aqui? O que é que eu tive de dúvida? Eu olhei o seguinte, dois números negativos, quando eu comparo um com o outro, o que tem o maior módulo, ele é o menor número. Então, eu vou colocar ele mais do lado esquerdo. Foi isso eu pensando. É o som do pensamento é mais... A voz baixa, né? Então, aí eu pensei, 320 é o maior módulo, se eu olhar ele sem o sinal e se eu olhar o 280 sem o sinal. O número 320 é maior. Então, quer dizer que ele é o menor número. Por quê? Porque eu estou comparando negativo com negativo. Então, o maior módulo é o menor número. É o contrário de dois positivos. Então, beleza, ficou fácil. Então, menos 320, depois eu vim com menos 280, né? Que é um módulo menor, no caso ele se torna maior. E aí, quando eu comparo o próximo, eu coloco zero, porque zero ele está mais lá na reta numérica do lado direito dos negativos. E todo número do lado direito é maior. Então, beleza. E lá na reta numérica, os positivos eles vêm do lado direito do zero. E todo número do lado direito é positivo. Aí eu fui colocar entre esses dois aqui, 190 e 300. Depois do zero eu coloquei o 190. Porque aqui, nos dois, quando eu estou comparando positivo com positivo, aí sim, é normal. Não tem nada de invertido. Ou seja, o que eu quero dizer? Que o maior módulo, que é 300, em relação ao módulo 190, o maior módulo é 300. Então ele é maior mesmo. Ele vem depois, vem do lado direito de 190. Como nós sabemos e fazemos a vida toda. Viemos fazendo, né? Então ficou fácil, tá aí, tá tudo na ordem, maravilha. Outra coisa aqui, ó, no caderno escreva em ordem decrescente os números que aparecem nos quadrinhos. Então muito cuidado, porque aqui eu tenho que escrever decrescente, eu tenho que pegar o maior dos números. Fica fácil quando eu, por exemplo, quando eu comparo positivo com negativo, eu sei que os positivos são sempre maiores. Então esses números aqui são os meus maiores números, ó. Mas eu vou escrever ao contrário, vou escrever decrescente, eu vou escrever do maior para o menor. Então desses aqui, quem é o maior desses 4 números positivos? É o 9, né? Então ele é o primeiro, depois o maior vem, eu vou colocar na ordem, diminuindo, né? O segundo maior aqui seria o 7, né? Então vou colocar ele depois. Eita, eu acho que eu errei aqui. Errei. Eu acabei colocando um 6 aí negativo no meio
dos positivos, né? Não. Então, deixa só esses 3 aqui, ó. Então, pela ordem, depois viria, o terceiro número seria o 5, né? Agora, depois viria um 0, né? Porque entre positivos, antes de eu falar dos negativos, eu tenho que chegar no 0. Então, seria o quarto número a eu escrever. Agora, eu posso entrar nos positivos, nos negativos, né? Então, os negativos que eu vou comparar são esses dois com este último aqui, ó. Deixa eu colocar um outro símbolo aqui, porque para não confundir com a chave que eu já estou usando aí, né? Eu vou colocar uma meia luazinha aqui embaixo, ó, para ficar mais fácil. Eu estou comparando eles agora. Ou também posso colocar, até para ficar mais visual, né? Eu posso colocar 2 traços, negativo com aqui negativa, 2 traços, para eu ficar mais visualmente situado. Então, aqui eu vou colocando agora na ordem invertida, viu, gente? Eu vou colocando na ordem invertida, eu vou diminuindo. Eu comecei com 9, 5, perdão, pela ordem, né? Primeira, eu comecei com 9, depois veio um 7, depois veio um 5, depois veio um 0. Aí eu vou diminuindo o número, né? Quem é o menor? Então, dos negativos, é tudo ao contrário, né? Tudo ao contrário. Eu tenho que pegar agora pela ordem, como é decrescente, eu vou pegar o maior dos negativos. Quem é o maior dos negativos? É o que tem o menor módulo. É esse aqui, ó, o 2. Então ele é o, já estou no quarto, ele é o quinto número a ser colocado. Aí agora depois de menos 2, né, eu vou procurar o menos 6, que agora entre menos 2 e menos 6, né, eu vou colocar, ele é o sexto número. E depois, o maior módulo, que é ainda menor, né? O 10 aqui ele tem um módulo maior do que o módulo de 6, né? Que eu acabei de fazer. Mas ele é o menor dos números negativos. Então, eu vou colocar ele na 7ª posição. Tá? Então, deixa eu apagar essas setas aqui. E aí, agora, maravilha. Só colocar na ordem aquilo que eu falei. Ó. Quem é o primeiro? Aí vou para o primeiro. Vou decrescendo. Quem é que vem depois? Vem o 7. Depois, o terceiro aqui, 5. Depois, vem aqui. Eita, eu coloquei primeiro, foi? Ih, rapaz. 1, 2, 3. Ah, não. Tá aqui, 0 é o quarto número, tá aqui. Pá. Depois o quinto número, menos 2. Aí vim pra cá, menos 2. O sexto número, aí tá aqui, ó. Menos 6. E o sétimo número, menos 10. Tá aí, na ordem decrescente, né? Olha. Na ordem decrescente. 9 é maior que 7, que é maior que 5, que é maior que 0, que é maior que menos 2 é maior que menos 6 e menos 6 é maior que menos 10. Se eu fosse colocar isso aí na ordem crescente, agora, só para aproveitar o exemplo, eu ia colocar menos 10 e aumentando para menos 6, aumentava para menos 2, aumentava para 0, aumentava para 5, aumentava para 7, né? 7, porque eu não estou colocando sinal de mais, mas não importa. E depois de 7, aumenta para 9, tá bom? É isso. Coisa mais linda, né, não? Pronto. É outra maneira de eu saber colocar um número na ordem inversa. É eu dizer assim, não, deixa eu colocar aqui na ordem primeiro, que eu já conheço, que eu tenho mais prática. Eu posso colocar primeiramente na ordem crescente, né? E depois eu faço o inverso, olha. Tá vendo? Tudo invertido, olha. Os números nas posições invertidas, olha. Tá vendo? Comecei com 9, terminei com menos 10. Isso aí na ordem invertida. Na ordem crescente, eu comecei com menos 10 e terminei com 9. Quer dizer, eu posso fazer a ordem crescente primeiro, né, que é essa daqui de baixo, é uma dica. E depois trocar, só invertendo de posição, colocar aqui 9, 7, 6, 0, perdão, 9, 7, 5, 0, menos 2, menos 6, menos 10. Beleza? Tranquilíssimo, né? É muito boa essa questão, né? A questão parecia tão simples, mas aí deu para falar bastante coisa aí, foi muito legal. E aí, ó, a questão 37. Observe o conjunto dos números inteiros Z. Na questão não deu, mas aí eu escrevi aqui. Então já fui. Na questão nem tem, né? Mas aí eu já escrevi os números. O conjunto dos números inteiros é esse, né? São números que não tem vírgula. Essas vírgulas aqui elas são só para separar o número do outro. O número ele é inteiro, né? Então veja aí aquilo que eu falei. Ordem crescente, olha. Vem desde o infinito e vai. Menos 5, menos 4, menos 3. Você vê que nos negativos é invertido, né? Aí 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5 e vai para o infinito. Pronto. Tá aí meus inteiros. Aí a pergunta é,
Qual é o menor número inteiro positivo? Aí eu vou lá nos inteiros positivos e vejo que o menor deles é aqui, ó, é o mais 1. É o mais 1. O zero, ele nem é positivo nem é negativo. Então eu não considero ele nem menor nem maior, né? Até porque ele pergunta dos positivos. Como o zero não tem sinal positivo nem negativo, então dos positivos o menor é aí realmente o mais 1. Mais 1, pronto, tá feito, tá respondido. Qual é o maior número... letra B. Qual é o maior número inteiro positivo? Se eu for procurar o maior, eu vou me dar de cara aqui com o infinito. Ó. Não existe um maior. Sempre que eu pensar num, vai ter ainda um outro maior. Então a gente já diz aqui que não existe, porque o conjunto é infinito, tá bom? Agora, qual é o menor número inteiro e negativo? Aí eu vou procurar o menor número inteiro negativo. Aqui nos negativos é invertido, né? Quanto mais aqui do lado esquerdo aqui, ele é menor. Então, se eu for procurar o menor negativo, ele vai estar aqui nesse infinito, né? Porque se eu já tinha menos 5, aí eu vou ter um menor, menos 6, depois eu vou ter um menos 7, um menos 8, um menos 9, um menos 10. E vão ter infinitos números negativos, tá? Então, não dá para dizer quem é o menor número inteiro negativo. Então, eu digo também que não existe, porque o conjunto é infinito no lado negativo. E qual é o maior número inteiro negativo? Eu vou lá nos negativos e procuro o maior deles. Ó. Como eu disse, os números vão crescendo, maior inteiro e negativo ao mesmo tempo. Né? Como os números vão crescendo, eu vou aumentei, cheguei aqui no maior número inteiro e negativo, que é quem? É o menos 1. Ele é o maior dos números inteiros negativos, porque depois dele vem o zero, que não é negativo nem nada, né? Zero não é negativo. Então, parou aí os negativos, parou neles, parou no menos 1, que é o que se torna o maior, porque da esquerda para a direita ele é o maior dos números negativos. O maior inteiro negativo é menos 1. Tranquilo? Então é isso. Temos aqui, deixa eu ver, tem mais duas questões, estamos finalizando, rapidinho aqui, ó. Indique no caderno os números de cada item e compare-os. Por exemplo, letra A. Medida de temperatura 5 graus Celsius abaixo do zero. Então, tudo que está abaixo de zero é negativo. Então, comece colocando aqui, ó. Deixa eu ver. Menos 5. E 7 graus Celsius acima de zero. Tudo que está acima de zero é positivo. Então, fica dois números para eu comparar pela ordem. Se eu estou comparando aqui, ó, menos 5 e mais 7, qual é o maior? Então, entre um número negativo e um positivo, o maior é sempre o positivo, né? O maior é sempre o positivo. Aquela história, é só me lembrar do dinheiro. O negativo é a dívida, o positivo é o saldo. Então tá fechado aí, ó. Então, pela ordem aqui, eu digo, se eu sei que esse aqui é o menor, eu coloco a setinha apontando para ele, ó. Menos 5 é menor que mais 7. Pronto, fechou. Daqui, ó. É o que está aqui na minha resposta. Tudo certo, maravilha. Agora, altitude ao nível do mar. Altitude ao nível do mar. Ah, tá, beleza, entendi. A altitude ao nível do mar é uma altitude que vale zero. Porque no nível do mar, a altitude, tudo que está no nível do mar está na altitude zero. Pronto, então tem um primeiro aí. E agora, 2 metros abaixo do nível do mar. Tudo que estiver abaixo do nível do mar é negativo. Acima é positivo, abaixo é negativo. Então, 2 metros abaixo é negativo. É 2 menos 2. Então, se eu tenho 0 e um número negativo, eu vou dizer quem é o maior deles. O 0 está mais do lado direito dos negativos, lá na reta. Então, o 0 ele é sempre maior do que qualquer número negativo. Outra forma de pensar. Dinheiro. Quem está melhor? Quem é o maior, no caso? É quem está com 0 na conta ou quem está devendo ao banco. Quem está com 0 na conta não está devendo nada, ele só está zerado. Mas quem está com 2 negativo aqui na conta está devendo, então é menor. Esse resultado aqui é um valor monetário menor. Né? Então o 0 é maior, então já vou apontar minha setinha para o menor aqui, ó, que é o menos 2. Então 0 é maior que menos 2. Tranquilo? Coisa mais linda, né? Quando a gente entende, é muito bom. Então está aqui, débito de R$200. Débito é negativo, então está aqui, menos 200. E débito também, débito de R$350. Mais um débito, é 2 negativo. Quando eu tenho dois números negativos, eu olho.
que o maior módulo é o menor número. Se o maior módulo aqui é o 350, quer dizer que ele é menor. Se ele é menor, é do 200, menos 200 é o maior. Então, o que eu faço aqui para dizer entre menos 200 e menos 350? Né? No jeito que eles estão escritos aí, na mesma ordem. Se eu sei que menos 200 é o maior, beleza, então eu vou pegar minha setinha e apontar para o menor. Pronto. Então, menos 200 maior que menos 350. Beleza. E a outra maneira de pensar, né, tá aqui, ó, é aquilo que eu falei. Pensa em dinheiro. Quem é o maior, quem tá melhor? Quem tá devendo 200 ou quem tá devendo 350? É quem tá devendo 200, né? Esse valor é um valor maior. É uma situação bem melhor, bem maior assim, em relação ao sentido de monetário, né, em dinheiro. A pessoa que está devendo menos, ela tá na condição melhor, então é o maior número, né? Saldo positivo de 6 gols. Saldo positivo, já está dizendo. Positivo, saldo positivo de 6 gols é mais 6 gols. E agora, saldo negativo de 6 gols. Opa, saldo negativo. A outra situação é saldo negativo. Um positivo e um negativo. Quem é o maior? Sempre é o positivo. Se ele é o maior, eu coloco minha setinha apontando para o menor. Então ficou assim. Mais 6 maior que menos 6. Lucro de R$500. Lucro é mais, né? Lucro é informação positiva. Lucro, adiciona aí 500. E lucro de 600. A outra informação aqui, ó. E lucro de 600. Então, mais 600. Então, quem está melhor? É quem está com R$600 ou quem está com R$500? É quem está com 600, não é verdade? Então, esse é o menor, é? Então, vou colocar minha setinha apontando para ele. Eu vou dizer 500 é menor que 600. E simples assim, tá aí tranquilo, né? Coisa mais linda, cara. Então, se um número inteiro é maior do que mais 6, então o oposto, nós estudamos o oposto, né? Então, o oposto deste número é menor que menos 6. Rapaz, coisa, hein? A informação aí tá meio confusa, mas vamos destrinchar. Se um número é maior que mais 6, então ele não diz que número é esse. E quando ele diz se um número, ele não está dizendo, mas ele diz que ele é maior do que mais 6. Então eu vou pensar em qualquer número maior que mais 6. Eu vou pensar em mais 7. Maior que mais 6 é mais 7. Então o oposto dele quem? O oposto dele é esse misterioso que eu pensei aqui. Eu dei um nome, eu dei um valor a esse mistério. Então o oposto do que era um mistério, que agora é mais 7, o oposto dele é menos 7. Beleza? E ele está dizendo, né? Então vamos comparar. Eu tenho um número que eu pensei que ele é maior do que menos 6. E o oposto do número que eu pensei, que aqui é o menos 7, ele está dizendo que ele é menor do que menos 6. Será que isso tudo é verdade? Então primeiro vamos comparar. Vamos comparar realmente se mais 6 e mais 7, quem é o maior? Se realmente o mais 7 é maior, então vamos olhar aqui. Vamos primeiro para essa situação. Será que o mais 7 é maior do que mais 6? É verdade, não é verdade? Aqui, ó. Dois números positivos. Eu pego o maior módulo, é o maior número. Então, realmente, mais 7 é maior do que mais 6. Opa, verdade verdadeira. Agora, o oposto. Ele diz que o oposto do número que eu pensei, que foi o mais 7, tem que ser menor do que o menos 6 que era dado na questão. Então, vamos olhar aqui agora. Menos 7 é menor que menos 6. Vamos olhar aqui. Quando os dois números são negativos, a forma de pensar é diferente. O maior módulo é o menor número. Então, o maior módulo é 7. Então, ele se torna o menor número. Então, nesse caso, o menor módulo aqui, que é 6, é o maior número. Então, já circulei o maior. Então, se o menos 7 é menor, eu digo assim, eu ponho a minha setinha apontando para ele. Então fica menos 7, menor que menos 6 e tudo verdade verdadeira. Maravilha. Show. Então tudo certo. Então, pessoal, já podemos encerrar. Graças a Deus. Foi ótimo assim estar com vocês aqui. Eu deixo aqui minha mensagem. Seja a mudança que você quer para o mundo, certo? Seja a mudança que você quer para o mundo. Quer um mundo melhor? Seja melhor. Porque se todos fizerem isso, aí o mundo será um mundo muito melhor. À medida que nós mudamos, o mundo muda conosco, certo? Então, quero agradecer por todos que estiveram aqui comigo até o final. Espero ter atingido aí os seus objetivos, né? Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima.